Olá, você quer saber o que é método científico e quais etapas devem ser percorridas para alcançar os objetivos do método científico? Então assista a este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar a todos os alunos e alunas a desenvolver uma pesquisa científica de qualidade, quer monografias, quer artigos científicos, quer resenhas críticas, enfim, contribuindo para o conhecimento científico. Se você gostar deste vídeo, dê um like, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e também não esqueça de clicar aqui no sininho abaixo para você receber os lembretes sempre que postarmos novos vídeos com novos conteúdos. E por último, eu deixo um recadinho, veja aqui a descrição. Além de ter um resuminho do que a gente está falando agora, também tem os links com materiais gratuitos como e-books, checklists, modelos de formulários, modelos de fichas, etc. Bem, então vamos ao assunto, método científico. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de deixar algo claro. A ciência não existe sem o método, mas o método científico não necessariamente só é aplicado à ciência. Então, a ciência precisa do método científico, mas o método científico pode ser aplicado em outras áreas que não seja a ciência, né? Então, por exemplo, para desenvolvimento do conhecimento filosófico, eu aplico métodos, partindo do pressuposto que eu não considere filosofia como ciência, né? Bem, isso é um debate muito vasto, eu estou tentando até simplificar, porque na realidade, inclusive para compreender, né, a posição da filosofia, temos livros e mais livros acerca disso. Mas basicamente a filosofia ela busca investigar o quê? A essência imutável de algo, né? E eu acabo verificando isso por meio das leis da natureza ou do próprio objeto em si, né? Então, ela é construída por meio do desenvolvimento de uma ação racional que acaba tentando demonstrar e captar essa essência imutável. Isso é uma generalização básica, porque é claro que tem correntes doutrinárias, tem correntes filosóficas que, ao contrário, se posicionam e falam que não dá para captar a essência, né? Então, assim, eu só estou falando a grosso modo para tentar estabelecer uma diferença entre ciência e filosofia. Bem, mas verificando que a ciência não pode ficar sem o método científico, então, para nós desenvolvermos o conhecimento científico, uma pesquisa científica, a gente precisa empregar um método científico. E aí você deve estar me perguntando, mas então o que é um método científico? Bem, o método científico ele vai ser uma ordenação lógica do seu pensamento, né? Sendo um conjunto de processos, procedimentos que nós utilizamos para permitir que se verifique determinada hipótese, definindo o caminho para tanto, para a solução de um problema, né? Então, o método científico, ele permite que eu aborde determinado problema tendo um caminho a ser percorrido, utilizando, né, se ele for o adequado, para conseguir os resultados pretendidos. Por isso é muito importante entender cada um dos métodos, primeiro para selecioná-los, para enfrentar o problema que eu vou investigar e desenvolver a minha pesquisa científica, mas também é muito importante para que o método determina o percurso que você vai fazer, como você vai estruturar o seu pensamento para chegar a determinado resultado. Então, se você errar, isso vai causar um erro geral e o resultado não vai ser viável da sua pesquisa científica. Então, no momento de selecionar o método científico, pare, observe, pense quais são os métodos. Em via de regra, nós utilizamos mais de 2 métodos, nós usamos um conjunto de métodos, né? Por isso que nós precisamos pensar de forma sistemática, verificar cada uma das partes necessárias a serem investigadas para determinar os métodos que eu vou utilizar em cada uma dessas partes e a sua sequência, a forma como conectá-las, etc.
Então, assim, o método científico está ligado a uma teoria da investigação, né? Quando eu estudo método científico, eu estou querendo verificar de que forma eu vou realizar a investigação para conseguir resultados que sejam considerados como científicos e, portanto, que sejam incluídos naquilo que eu chamo de ciência. Se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhada, que aí eu falo um pouco sobre o que é ciência, o que é conhecimento científico, dando um panorama geral. Bem, então, tendo em vista a compreensão do que é método científico, você deve estar me perguntando, tá, e quais são as etapas para utilizar o método, que aí sim eu consigo chegar a um resultado que eu possa considerar como científico. Bem, primeiro começa pelo processo básico, que é o quê? A descoberta do problema. Lembra que eu falo, não existe pesquisa, não existe nem projeto científico, absolutamente nada, se você não tem um problema. Se você não pensar no problema-chave da sua pesquisa, você não tem nada. Então, primeiro passa pela descoberta do seu problema, depois a determinação do seu problema-chave. Aí eu vou começar a verificar todas as nuances, todos os elementos que compõem esse problema-chave. Bem, eu passei pela determinação do meu problema-chave. O que eu vou verificar? Eu vou fazer o levantamento bibliográfico, eu vou fazer o levantamento de dados e informações para construir meu saber para poder enfrentar esse problema. Portanto, depois eu vou ter que coletar por determinadas fontes para formular e desenvolver o meu conhecimento científico para enfrentar aquele problema. Então, uma vez eu tendo aquele arcabouço, que geralmente eu faço no projeto científico, quando eu começo a ler as obras principais para enfrentar o problema, eu estou formando esse conhecimento, estou fazendo o levantamento de alguns dados e etc., que permitem com que eu cada vez mais compreenda todos os aspectos daquele problema e consiga determiná-lo de uma forma mais adequada. Bem, depois de fazer todo esse levantamento, o que eu vou pensar? Eu vou pensar na hipótese. Qual que é a minha hipótese? Bem, eu tenho, além disso, eu vou deixar aqui o link de um podcast sobre hipótese de pesquisa, mas eu também, em outros vídeos, eu falei que nem toda pesquisa tem uma hipótese necessariamente, uma pesquisa descritiva. Às vezes você vai fazer um artigo científico descritivo que você quer, ou um artigo de revisão que você quer mapear determinado objeto, verificando o que atualmente se discute, como que está sendo enfrentado determinado problema. Aí eu não tenho uma hipótese, na realidade eu estou querendo fazer um mapeamento para ajudar novas pesquisas. Então, não necessariamente eu teria uma hipótese, mas tendo uma hipótese eu tenho que formular, quer dizer, o que eu considero que é correto, né? Qual que é a minha afirmação, né? Qual é o meu posicionamento defendido naquela pesquisa? A partir do momento que eu estabeleço a hipótese da pesquisa, aí começa uma sequência de etapas. E tudo isso utilizando o método, né? Já que a gente está falando de uma teoria da investigação como um todo. Bem, eu tenho a hipótese. Qual que é a solução para esta hipótese? Bem, as soluções dadas, elas são completas? Não, não são. Então, a minha hipótese tem que ter uma ideia, eu vou formular o que? Uma ideia inovadora. Uma inovadora para solucionar o problema. Assim não, se eu já tenho a solução daquela minha hipótese, então eu tenho que parar por aí. E aí eu volto na fase anterior. Mas, se não, aí eu tenho que pensar como que eu vou solucionar, mediante os dados que eu tenho e mediante o emprego do método para conseguir a resposta que eu desejo, a solução e os resultados pretendidos. Bem, depois que eu estabeleci isso, eu vou ter que fazer o quê? Verificar a minha hipótese e comprová-la. Porque não basta só verificar, eu preciso comprovar que ela está correta, porque senão a gente não tem ciência, né? Então eu preciso comprová-la e que ela está conectada com a realidade, né?
Então, ela é factível, né? Bem, a partir do momento que eu consigo comprová-la, ou a minha hipótese vai ser correta, e aí eu tenho a solução e os resultados pretendidos, ou eu vou verificar que a minha hipótese estava incorreta. E aí o que eu tenho que fazer? Voltar de novo em todos os procedimentos. Não a partir do problema-chave, mas a partir da minha formulação da hipótese de pesquisa e da minha ideia inovadora, pesquisando mais dados. Então eu vou voltar nas minhas fontes, estudar mais, recolher mais dados e reformular para novamente verificar a solução, se a solução é possível comprovar e mediante o teste comprovando se a minha hipótese se apresenta como correta ou não. Isso é ciência. Eu não posso partir do pressuposto, antes de começar a pesquisa, que minha hipótese não que não esteja correta, mas eu não posso falar que ela está correta e pronto, eu só vou demonstrar como ela está correta. Eu vou verificar se minha hipótese de pesquisa está correta. É isso que você tem que colocar, por exemplo, no seu projeto de pesquisa. O que eu vejo muitos alunos colocarem no projeto de pesquisa é como se fosse algo dado e eu só vou mostrar o caminho para demonstrar. A pesquisa científica não vai ser só você mostrar todo o procedimento para provar aquela hipótese, né? Porque senão, qual que é a sua ideia? Essa sua hipótese, essa teoria já é comprovada? Então você só vai formular com as suas próprias palavras? Então aí a gente não tem uma pesquisa científica com conhecimento científico formulado no final dela. Então evite isso. Você tem que testar para verificar se aquela sua hipótese está correta ou não, né? Lembre-se, a ciência e o conhecimento científico é verificável e falível, né? Então eu tenho que ordenar de forma sistemática o meu conhecimento e verificar se aquilo está correto ou não, se aquilo se aproxima daquilo do exato, do verdadeiro ou não. E se não der certo, eu retorno e refaço e corrijo aquilo que eu considero como errado. É isso formular ciência, né? Não só falar que no seu projeto científico, por exemplo, ou mesmo na sua monografia, você escrever que você simplesmente vai demonstrar como estava correto. Não, você vai mostrar o quê? Todo o procedimento, estruturação do seu conhecimento para verificar se a hipótese estava correta. E se você chegou no resultado correto, excelente, né? Mas o procedimento, a estruturação da sua argumentação e de todo o seu pensamento tem que ser voltado a verificar se está correto. Não falar que está correto e aí estou demonstrando. Não, é o processo para a construção do conhecimento científico que você vai demonstrar, comprovando se sua hipótese está correta ou não, sendo que você iniciou a sua pesquisa partindo do pressuposto que a sua hipótese podia estar correta ou não. Bem, pessoal, basicamente, esses são os dois elementos importantes para a gente compreender o que é o método científico, quais são as etapas em que eu aplico o método científico. Eu aplico desde o momento de descobrir um problema, né? Porque nós temos métodos investigativos para achar problemas, né? Como até o momento de verificar a hipótese se está correta ou não. Então é por isso que nós aplicamos vários métodos na pesquisa, porque também nós temos várias etapas para a construção do conhecimento científico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e também não esqueça de clicar aqui neste sininho para receber os lembretes e notificações sempre que um novo conteúdo for postado. E veja aqui na descrição abaixo, nós sempre deixamos links com materiais didáticos gratuitos, e-books, checklists, formulários que vão te auxiliar no momento da pesquisa científica. Bem, por hoje é só. E até o próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre o método indutivo. Obrigada!